Queridos, eu recebo muitas mensagens de pessoas que foram abençoadas pelos DVDs, livros, ou até mesmo pelas minhas postagens na rede social. Graças a Deus por isso, e eu fico muito feliz quando recebo uma mensagem e a pessoa dizendo: olha, foi muito importante para mim, porque eu ouvi quando você disse tal coisa e tal, ou quando você escreveu e aquilo que você escreveu era tudo que eu precisava. Eu fico feliz em saber que Deus usou a minha vida tão simples, com os meus defeitos, com os meus erros, para poder falar com essas pessoas. E muitas vezes as mensagens vêm na rede social de pessoas que ouvem ou que participam das palestras ou dos cultos por onde eu passo, pelas igrejas por onde eu passo. Eu recebi uma mensagem essa semana bastante interessante. Uma moça me mandou uma mensagem no Facebook dizendo assim: Juliano, foi um prazer te conhecer, eu estava no culto ontem e foi muito bom estar lá naquela igreja, eu quero te agradecer. E aí eu comecei a escrever, né, escrevendo para ela: olha, muito obrigado, que bom saber, que Deus te abençoe, né? E aí, mas quando eu olhei para a foto, eu pensei: poxa, mas eu não me lembro de ter conhecido essa pessoa, assim, essa moça pessoalmente, né? E aí, no meio da conversa, ela escreve algo que me deixa completamente chocado. Ela escreve: eu sou surda e muda. E aí eu fiquei chocado. Por quê? Porque o culto que ela se referia não estava sendo traduzido por Libras. Não havia ninguém fazendo ali. Eu pensei: mas, poxa, escrevi, né? Falei: você lê lábios? Ela: não. Eu falei: não. Eu falei: é porque ela falou que gostou do culto, né? Aí eu escrevi: mas você entendeu o que eu falei? Ela: não. A hora que eu perguntar, então, né? Aí ela já escreveu na sequência. Ela disse assim: mas eu sei que Deus estava me vendo e eu estou feliz por isso. Uau! Aquela frase tem mexido comigo nesses dias. A declaração dessa moça chamada Bruna me fez pensar um pouco na forma como a gente se relaciona com Deus. Eu fiquei muito feliz de saber que uma moça surda, com os ouvidos fechados, foi àquele lugar com o coração aberto. Porque às vezes eu fico triste de saber que existe naquele mesmo ambiente pessoas com os ouvidos abertos, porém com o coração fechado. E se eu fosse Deus, e graças a Deus que eu não sou, como seria o meu julgamento diante de uma pessoa que chega com os ouvidos fechados, naturalmente, que nunca foi capaz de ouvir uma palavra, porém com o coração aberto? Como eu julgaria essa pessoa e como eu julgaria a outra pessoa que está no mesmo lugar, porém com os ouvidos abertos, mas com o coração fechado? Por isso que há muitas surpresas, porque você pode estar no lugar certo, mas com a atitude errada. E a primeira coisa que eu aprendi com a Bruna, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês nessa noite, é que a Bruna sabia que ela estava no lugar certo. E isso faz toda a diferença. Não apenas estar no lugar certo, mas saber que você está no lugar certo. Porque quando você não sabe que você está no lugar certo, você se comporta da forma errada. Mas quando você sabe que está no lugar certo, você tem uma atitude como a Bruna teve. Você sabe que eu fico pensando como as pessoas chegam a um lugar e o lugar é certo, mas muitas vezes elas chegam com o coração tão fechado que elas não conseguem ouvir, não conseguem enxergar e não conseguem perceber a presença de Deus nesse lugar.
Mas eu tenho a impressão que nós estamos vivendo um tempo em que os surdos estão ouvindo. E os que são cegos estão enxergando. Eu recebi uma mensagem essa semana de uma amiga, a doutora Suleima, que é a esposa do Dr. Augusto Cury, que é psiquiatra, escritor, vendeu milhões e milhões de livros, são dois grandes amigos. E a doutora Suleima mandou uma mensagem no WhatsApp muito interessante. Ela dizia a respeito de uma igreja, me parece na Suécia, que estava realizando cultos em 18 línguas. E a razão era simples, porque a quantidade de muçulmanos que estava chegando à igreja e que se convertendo a um cristianismo é impressionante. E o que é mais interessante nessa história é que os cristãos, eles não foram lá falar para esses que estão chegando na igreja, que estão procurando a igreja na Europa. A história que eu recebi, a mensagem que eu recebi, o testemunho que eu recebi, é que esses muçulmanos, muitos muçulmanos, eles estão tendo sonhos coletivos na mesma família, toda a família tendo sonho, o mesmo sonho, na mesma noite. E quando eles acordam pela manhã, um vai dizer para o outro: olha, eu tive um sonho, e nesse sonho apareceu um homem para mim, e esse homem dizia que ele era o Filho de Deus, o nome dele é Jesus Cristo, e ele disse que ele é o único caminho que leva à salvação, que leva ao Deus verdadeiro, o Deus do amor. E aí o outro falava: eu também tive o mesmo sonho. Então eles comparavam os mesmos sonhos e perceberam que a família inteira teve o mesmo sonho. E aí você imagina o que acontece. A família inteira se converte ao cristianismo. A família inteira entende que Jesus Cristo é o único que pode salvar alguém. E a família inteira deixa aquele caminho que muitas vezes a gente julga que quem está nesse caminho extremo são surdos e que não ouvem o cristianismo, que não ouvem, e por isso muitas vezes nós não falamos de Cristo para essas pessoas, e não falamos de Cristo para tantas outras pessoas, porque julgamos essas pessoas como surdas. E a Bruna nos ensinou algo tremendo, porque quem chamou ela para ir à igreja foi um rapaz que eu conheço, Beni, convidou a Bruna 4 vezes, ela escreveu isso para mim. Ela foi convidada pelo Beni 4 vezes para ir à igreja. Só que eu pensei o seguinte: o Beni sabia que na igreja não tinha ninguém fazendo a tradução. E se eu tivesse no lugar dele, eu não sei se eu teria convidado a Bruna. Porque na minha cabeça, como que eu vou convidar alguém para ir ouvir, sendo que ela não pode ouvir? E aí, muitas vezes, nós nos comportamos assim, não? Então nós não chamamos ninguém para vir aqui ao encontro de encorajamento, porque a pessoa não vai querer ouvir. Ah, ela é surda, ela não acredita em Deus, ela é decepcionada com Deus, então eu não vou chamar. Mas o Beni, graças a Deus, persistiu. E aí eu aprendo que eu também tenho que persistir com aqueles que eu julgo surdo. Porque Deus tem falado com os surdos. Ele tem chamado a atenção dos surdos, ele tem falado nos sonhos com os surdos. Por quê? Porque ninguém vai lá falar para os muçulmanos, ninguém vai falar para os extremistas, ninguém vai lá falar de Jesus para eles. Por quê? Porque a gente julga que eles são surdos e que eles não vão ouvir. Mas eu creio que nós estamos vivendo os últimos tempos, e nesses últimos tempos os surdos estão ouvindo, e os cegos estão enxergando. E o mais triste é perceber que muitas pessoas estão no lugar certo. Muitas pessoas têm a oportunidade de ouvir, mas não querem ouvir. Estão no lugar, mas não ouvem. Estão viajando. Estão em outro lugar. Estão pensando em outras coisas. Eu já falei isso para vocês. Eu fiz uma palestra, e quando eu terminei a palestra para casais, chegou o casal, e aí a moça disse assim para mim, do lado do rapaz: tudo que você falou foi para ele. Falei: foi tudo para ele, então? Quer dizer, será que não teve nada que foi para ela? É porque ela não ouviu. Ela não ouviu, simplesmente ela não ouviu. Ela achou que a mensagem era para ele e não para ela. E muitas vezes, queridos, nós estamos surdos porque Deus está tentando falar com a gente. Deus está querendo mostrar o caminho para a gente não ouve.
Às vezes a gente está tão agitado, tão agitado, tão agitado. Já ficou agitado no seu dia a dia? E aí alguém fala com você, você nem percebe que ela falou, e chega no final do dia, ela vai falar com você de novo, e aí você fala, mas você não me falou isso. Aí ela diz assim, não, eu falei. E aí você não viu. E às vezes a gente está tão agitado o dia inteiro, a gente está tão preocupado com as nossas coisas, e a gente está preocupado em ouvir o noticiário para saber o que aconteceu em Brasília, se a liminar caiu, se a liminar subiu, se quem já está no poder, quem é que não está. E a gente esquece que quem manda em tudo é Deus. É legal protestar, é legal, é bacana, mas o nosso protesto primeiro tinha que ser em oração. A gente tinha que ouvir mais a Deus. Mas às vezes a gente está surdo. Então, queridos, é importante entender que a Bruna sabia que aquele era o lugar certo. Você sabe se você está no lugar certo? Qual que é o lugar certo? O lugar certo é onde Deus está. Porque a pior coisa não é não saber que está no lugar certo. A pior coisa é não saber que você está no lugar errado e que Deus nunca esteve onde você achou que Ele estivesse. Então, melhor do que estar no lugar certo é saber que está no lugar certo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Todo mundo conhece a minha história de vida. Vocês aqui sabem que eu passei por muitas dificuldades até me tornar jornalista. Venho de uma família humilde, simples. E eu acordava todos os dias de manhã bem mais cedo. Isso eu estava na 3ª série. Porque eu ia mais cedo para a escola para comer bolacha, Mabel e tomar leite com chocolate. Então eu acordava mais cedo, bem mais cedo, e eu era um dos primeiros a chegar lá. Hoje eu acho que, o negócio está tão feio na política que eu acho que nem isso estão dando mais, nem a sopa. Mas na minha época tinha lá, antes, a hora que os alunos entravam, tinha lá o leitinho com chocolate e as bolachinhas. Mas para aqueles que chegavam primeiro, porque, E aí, pensa no menino que acordava disposto, gordinho, queria comer bolacha de chocolate e tomar o leite, E aí eu não levava nada para a escola, Eu conto essa história para alguns amigos que as crianças sofrem bullying direto na escola, Porque às vezes os alunos levam comida maravilhosa, aquelas lancheiras. Eu nunca tive uma lancheira na vida, irmão. Aquela lancheira bonita, aquela lancheira do Thundercats, aquele negócio. E aí chega lá, o cara abre parece o Chaves hipnotizado com o cheiro do sanduíche de presunto, A hora que abre assim, o cara abre e tal. Abre aquela garrafinha térmica, toma refrigerante. Cutuba, era refrigerante lá da nossa região. Eu amo Cutuba Zero, fica a dica. E aí, você olhava para aquilo e você falava, meu Deus, como eu queria. E aí um dia minha mãe percebeu que eu estava triste, ela falou, você está triste, Juliano? Eu falei, mãe, queria levar um lanche na escola. Aí ela me deu as moedinhas, eu fui comprar um pão, só que eu não sabia que ela ia colocar no meio do pão. E aí ela me deu o pão enroladinho no papel, aquele papel de pão mesmo, sabe? E aí fui para a escola, e aí sempre fui bocão, 3ª, 4ª série, já levantei na hora, bateu o sinal do recreio, falei, pessoal, vamos comer juntos? E aí então nos reunimos, fizemos uma volta, e aí eu estava inserido no grupo novamente, tirei o meu pão, e quando eu abri o pão, mordi o pão, lavei o chão. A minha mãe tinha colocado um ovo mole. Pensa no trauma que eu tenho de ovo mole. Cara, eu fui zoado na escola o ano inteiro por causa daquele ovo. Se você me chamar para ir na sua casa, por favor, não faça ovo mole. Mas o que eu ia falar não era nem isso. Vamos voltar para a bolacha. Aí eu acordei mais cedo, ia para a escola e tal, mas naquele dia eu perdi a hora, gente, perdi a hora. O Daniel, um amigo meu, passava lá em casa, e aí o Daniel já teve que me esperar e tal, aquela coisa. Saímos.
Quando chegamos na esquina, atrasado indo para a escola, mas não atrasado para a aula, atrasado para a bolacha e para o leite. E quando nós chegamos na esquina de casa, morava uma família japonesa. E os japoneses, alguns japoneses têm como cultura, quando eles vão mudar, jogar tudo fora. Tudo. Começam tudo de novo. Eu falo, meu Deus. Eu ouvia essa história que no Japão era assim, né? Que eles jogavam televisão. Tem algum japonês aqui? Se tiver, for mudar, estamos aqui, viu? Aí, o que acontece? Eu falei, Fiquei sabendo que os caras iam mudar, né? Mas assim, não sabia que eles iam jogar fora e que dia que era. E aí estava indo para a escola, nesse dia. Cheguei na esquina, não acredito. 2 caixas enormes de brinquedos na rua, no negócio do lixo. Cara, tinha negocinho de, sabe pegar peixe? Pegar peixe, que fica girando, você tinha que pegar o peixe com a iminha. Aquele negócio de palitinho que você tinha que tirar o palito, a varetinha lá e tal. Aquele aqua, não sei o quê. A gente vai vendo os mais velhos aqui agora, né? Aquaplay, Você vai e tal, você tem que encaixar as bolinhas no negocinho e tal. Eu olhei pra tudo aqui, espada do He-Man, do Thundercats, Meu sonho era... Espada justiceira, me dê a visão além do alcance, assistiam, né? Chitara. Eu era apaixonado pela Chitara. Aqui, adolescente, né? Aqui, presta atenção. Eu olhei, falei, tô rico! Daniel, estamos ricos, achamos tesouro, e eu olhar para tudo aquilo e tal. E eu peguei e falei, a bolacha e o leite. Falei, vamos para a escola e na volta a gente pega. Bobinho. E o pior é que chegamos na escola, na hora do recreio, né? A gente pegou ali, eu peguei uma folha, dei para ele, uma outra folha, e a gente ficou dividindo quem ia ficar com o quê. A gente guardou na cabeça mais ou menos o que tinha, né? E aí na volta, o que você acha? Não tinha nem a marca da caixa no chão. Gente, para falar a verdade, eu até hoje sofro com isso. De verdade. Aqui, eu estava no lugar certo, mas com o pensamento na bolacha. Estava no lugar certo, uma oportunidade certa, que eu nunca teria na minha vida, que o meu pai nunca poderia comprar todos aqueles brinquedos para mim. Eu estava no lugar certo, com a oportunidade certa, com o pensamento errado. Por isso, querido, não adianta você estar aqui hoje, se você tiver com o pensamento na bolacha. E de repente a caixa está diante de você e você não percebe. Então, entenda que não basta estar no lugar certo, e fomos privilegiados porque fomos os primeiros a ver a caixa. Só que não adianta ser o primeiro se você não enxerga isso. Tem muita coisa que Deus mostra primeiro para você, só que você não enxerga, então Ele vai ter que mostrar para alguém. Esteja no lugar certo, mas saiba que está no lugar certo. E aproveite a oportunidade do lugar certo. Então, no momento que você estiver na presença de Deus, esteja só na presença dEle. Aproveite a oportunidade de ouvi-lo, de entendê-lo, de saber aquilo que Ele tem para mim e para você. E a Bruna, ela sabia disso. Ela não só sabia que estava no lugar certo, mas a Bruna venceu algumas coisas. Primeiro, nem sempre que você está no lugar certo, você vai entender tudo. A Bruna, quando eu perguntei para ela, para essa moça surda, e disse, olha, você entendeu? Ela disse, não. E aí, é uma realidade que a gente tem que entender. Às vezes você vai estar no lugar certo, mas isso não significa que você vai entender tudo. Quando eu falo lugar, eu não estou falando simplesmente de um lugar físico, eu estou falando do lugar da nossa vida, do momento que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos vivenciando. Às vezes você está no momento certo, e às vezes você fala, mas será que eu estou no momento certo mesmo? Porque eu não estou entendendo nada. É por isso que muita gente não permanece no lugar certo, porque a pessoa não entende que ela está no lugar certo. O lugar certo é a presença de Deus, onde Deus está. E de repente as coisas ainda não aconteceram como ela achava que deveriam acontecer. E aí ela acha que não está no lugar certo e ela vai embora.
Então eu estou falando para você que hoje, que está no lugar certo, ou você que está acompanhando e vendo esse vídeo agora pelo YouTube, de repente você está no lugar certo, mas não percebeu que está no lugar certo. E agora, diante dessa mensagem, você entendeu. Ou pelo menos sabe que você está no lugar certo, mas ainda não entendeu algumas coisas. Ou porque algumas coisas ainda não aconteceram. Está no lugar certo não quer dizer que você vai entender tudo. O importante é que no lugar certo, uma hora, as coisas vão clarear. E lá na frente você vai entender por que todas as coisas aconteceram ou por que elas não aconteceram. Mas, por favor, permaneça no lugar certo. Não se afaste desse lugar. Onde Deus está, fique. Porque onde Deus está é o lugar e sempre será o lugar certo escolhido para você. Amém? Você entende isso que eu estou falando? Mesmo que você não entenda a situação que você está vivendo agora, e mesmo estando no lugar certo, não entendendo, ela venceu outra coisa. Ela venceu a opinião das pessoas. Eu tenho a impressão que a Bruna, que tem 24 anos, nasceu surda porque a mãe teve um problema na gestação. E por ser surda, ficou muda. Eu tenho a impressão que a Bruna, se ela escrevesse para alguém, comentasse, da forma dela se comunicar, que ia à igreja, que lá não tinha os sinais, a tradução, talvez ela fosse desacreditada aí, fosse desmotivada aí. Porque como você vai num lugar onde você não entende? É isso que as pessoas piram. Eu não sei você, mas nos momentos mais sombrios da minha vida, nos momentos de maior dificuldade da minha vida, que eu estava lá entregando jornal e dizia que um dia eu ia apresentar um jornal na televisão, ou quando eu dizia que toda a minha família seria salva, que meu pai iria para a igreja, que meu pai conheceria Deus, que a minha mãe conheceria Deus, que a minha família seria transformada. As pessoas diziam assim: Juliano, mas cara, você não está entendendo nada, as coisas não acontecendo na sua vida, olha para a sua realidade, cara, o que você vai fazer lá? De repente, quando você diz assim, ó, vou ao encontro de encorajamento, a pessoa diz assim, mas o que você vai fazer lá, cara? Não mudou nada na sua vida, você não está entendendo nada. Você continua na mesma. Por isso que às vezes é bom ser surdo para algumas coisas. Para algumas coisas. Para aqueles que querem te desmotivar. Que querem tirar você do caminho certo. Que não querem que você vá ao lugar. Querido, entenda que nem sempre realmente nós vamos entender. E eu sei de pessoas aqui, e eu estava conversando, fiquei sabendo aqui que tinha uma pessoa aqui esses dias, e que o marido dela veio com ela no carro dizendo assim, mas por que você está indo lá? Por que você precisa estar lá? Por que você precisa ouvir isso? Mas você não é feliz? Mas por quê? Porque as pessoas não entendem. As pessoas não entendem por que eu disponibilizo e deixo meu tempo para vir aqui, falar de forma gratuita para as pessoas. E por que eu fico incentivando as pessoas no Facebook? E por que eu fico respondendo às pessoas? As pessoas dizem assim, Juliano, mas você não é psicólogo, cara. Você não é... Elas não entendem. E aí elas vão querer te desmotivar. E para essas você tem que ser surdo. Mesmo que você não esteja entendendo. Mesmo que essas pessoas estejam certas em dizer que você não vai entender nada. Persista. Vá para o lugar certo. Esteja no lugar certo. Porque as coisas acontecem no lugar certo. Legal que a Bruna, ela quebra algo muito forte. Ela, a fé dessa moça, me chama tanta atenção porque ela foi ao lugar mesmo sabendo que ela não iria ouvir e que ela não seria ouvida. Primeiro, essa questão de não ouvir. Às vezes a pessoa diz assim, eu estou indo lá no encontro de encorajamento, mas o Juliano hoje, ele falou sobre pecado, o Juliano hoje falou sobre, hoje não era para mim, sabe? Aí volta para casa, triste, como se não tivesse ouvido uma mensagem que era para ela ou para ele. Mas a Bruna foi lá, sem a preocupação, porque ela não ouve. Aliás, ela foi
culto. E eu acho que nós estamos confundindo um pouco o que é culto. Porque tem muita gente que vai para o culto querendo ouvir, mas culto é para cultuar. É para dar culto, é para prestar culto a Deus. E quando você presta culto a Ele, você dá o culto a Ele, você cultua a Deus. De todas as formas você já é abençoado. O problema nosso é que a gente vai com a necessidade de ouvir. E aí, se você não ouve aquilo que você esperava ouvir, porque Deus não vai falar o que você quer ouvir, Ele vai falar o que você precisa ouvir. Ele não é motivador de autoajuda, não é autoajuda. E às vezes dói ouvir aquilo que a gente está ouvindo e que não queria ouvir. Mas é isso que vai mudar a nossa vida. Agora, a necessidade de ouvir. Agora, a Bruna, ela não foi lá querendo ouvir, porque ela não pode. Ela não tinha expectativas de ouvir. As expectativas dela eram outras expectativas. Porque o que muda você não é só a palavra, é a presença. É a presença. Você sabe que a maior prova disso, às vezes eu estou pregando, estou falando, estou fazendo uma palestra, e quando eu termino a palestra, ou depois, alguém me encontra e diz assim, Juliano, aquilo que você falou foi para mim, você falou isso, nossa, foi para mim. Eu penso assim, mas eu não falei isso. Eu não falei isso. Mas o que é? É que o Espírito Santo faz isso aqui, ó. Pega aqui e leva para você. E converte para você. Recebi uma mensagem esses dias, a pessoa dizendo assim para mim, Juliano, você falou tudo sobre o meu casamento, mas eu não falei sobre o casamento. Mas o Espírito Santo converteu e levou. Por quê? Porque é a presença dele. Então, querido, entenda aqui, é a presença dele que vai te transformar. É a presença dele que vai fazer você sair daqui diferente como você entrou. Mesmo que você não tenha ouvido aquilo que você veio esperando ouvir, sinta a presença dele. Porque é essa presença que nos torna completos. A presença. E outra coisa, ela não podia ser ouvida. Sabe que eu tenho birra? Avisar se tem algum político vendo, na boa, quero só dar um toque para vocês, viu, políticos? Na boa. Assim, eleição está chegando, né? Eu já fui em muitos lugares onde tinham os políticos ali visitando, né? E eles chegam sempre na hora da palavra, porque eles querem falar só. E todos eles dizem assim, olha, eles falam, discursam, olha, é um prazer estar aqui com vocês, queria muito acompanhar a palestra do Juliano, mas realmente eu tenho um compromisso, sabe como é que é, né? Então, agenda concorrida, mas eu quero deixar aqui o meu abraço e o meu número. E o cara vai embora. Ninguém cai mais nessa não, fião, que você tem agenda. Ninguém cai mais nessa do cara querer só falar e não ouvir. Tem gente que vai, e se ele não falar, se ele não for ouvido, é como se ele não estivesse, eu vou participar do encontro, mas eu vou falar lá ou não? Não, porque... Só que aí você esquece uma coisa, a Bruna, ela só é muda porque ela é surda. Ela não nasceu muda, ela nasceu surda. E ela é muda porque ela nunca ouviu. Ei, se você não ouvir, você nunca vai poder falar. Então, senta e ouve. Será que se Deus tirasse o microfone de alguns, tirasse o cargo de alguns, tirasse a evidência de alguns, eles voltariam ao lugar? Como a Bruna nos ensina,
A Bruna disse que estava feliz porque sabia que Deus estava vendo ela. Estava vendo. Uau! Você tem essa certeza aqui? Não, você tem? Sim ou não? O pessoal da câmera não está vendo vocês. Vocês podem dizer sim ou não? Sim. Vocês têm certeza que Deus está vendo vocês? Sim. Então por que muitas vezes a gente age de forma diferente? Como se Deus não estivesse aqui? Às vezes a gente age como se Deus não estivesse nesse lugar. É como se Ele não estivesse aqui ouvindo, como se Ele não estivesse vendo a gente. Porque às vezes o nosso comportamento diante dEle é tão absurdo. Cara, se você sai da sua casa para dormir, onde Deus está, não estou falando do encontro, não, estou falando da igreja, estou falando onde você for, cara, na missa. Um dia eu encontrei um cara, eu perguntei para ele, falei, o que o padre falou? Ele tinha acabado de sair da igreja. Ele falou assim, eu não sei, eu dormi. Cara, o que você foi fazer lá, velho? A minha mãe assiste os vídeos, deve estar assistindo esse também. E ela disse assim, Juliano, para de falar. Psiu. Ei! Minha mãe é crítica. Ela, ei, para de falar. Psiu. Para de falar. Eu falei, mãe, é que a senhora só está me vendo. A câmera está em mim aqui, ó. Queria que a senhora olhasse para todo mundo. Um dia nós vamos ter outra câmera aqui. Aí eu vou mostrar todo mundo. Aí a senhora vai ver que eu estou chamando a atenção de alguém que às vezes pegou o celular assim só para dar uma conferidinha. Ou de alguém que só deu uma pescadinha. Ô gente, aí você fala assim, Juliano, muda seu discurso que ninguém dorme. Paulo estava pregando. Paulo, cara, apóstolo Paulo, o cara estava na janela, caiu, dormiu. Peraí, se o cara dormiu com o discurso de Paulo, desculpa aí. Só que tem uma diferença, Paulo foi lá, orou e ele ressuscitou. Eu não. É que sabe por que as pessoas dormem? Sabe por que as pessoas... Porque o que eu estou falando, querido, pode mudar a sua vida. E tudo conspira espiritualmente para você não ouvir. Pra você entrar e sair. Sabe qual é o meu sonho? Terminar uma mensagem e ficar na porta com uma prancheta. Falando assim, o que eu falei hoje? Só o que eu falei hoje. Do que eu falei? Ai, Juliana, você me pegou de surpresa, cara. Você falou... Ai, eu não sei falar sobre pressão. Esqueci. Ai, Juliana. Não, eu vou ver o vídeo e eu te falo. Gente, todos nós estamos sujeitos a isso. É que assim, eu estou alertando vocês porque existem coisas que conspiram no mundo espiritual para que você não ouça. Você pode estar no lugar certo e não ouvir a mensagem. E você sair... Sabe que eu tenho birra? Às vezes eu estou pregando, termino a mensagem, aí eu orei especificamente sobre alguma coisa. Aí chega a pessoa e fala assim, você poderia orar por mim, por isso? Eu orei agora sobre isso. E quando eu no final estou apresentando os meus livros, eu apresentando o material e a pessoa chega lá e tal, fala, então, do que fala isso aqui mesmo? Mas não prestou atenção. Não, se não prestar atenção no meu livro, tudo bem, amém. Mas assim, pelo menos na mensagem que eu estou falando, presta, avião. É por isso, viu, mãe, que eu falo, ei, olha aqui para mim. Mas eu sonho com o dia que não vai precisar mais isso, né? Que a gente só vai mostrar na câmera, aí você vai aparecer no vídeo dormindo. Assim. Nunca mais você vai querer dormir. Já viu essas mensagens na internet? Eu tenho certeza que os caras colocam as pessoas dormindo só para... Nunca mais você pega dormindo novamente. É diferente, gente. Eu estou falando... Uma vez, uma mulher chegou para mim e disse assim, é que eu tomo remédio. Pelo amor de Deus, toma remédio, está lá, ótimo. Glória a Deus que a senhora está aqui. A senhora pode dormir, não tem problema. Tomou o remédio, Mas ela veio, que legal. Mesmo ela sabendo que ia tomar um remédio que ia ter sono, mas foi lá. Igual a Bruna. Ela não podia ouvir, mas estava lá. Por quê? Ela sabia que Deus estava vendo. Isso é muito profundo. Se você sabe que Deus está te vendo, o seu comportamento muda, cara.
seu comportamento muda diante dele. Eu tenho temor de saber que Deus está me vendo. E não só vendo, mas sondando os meus pensamentos, sabendo o que você está pensando enquanto eu estou falando. Sabendo que eu estou falando, o que eu estou pensando aqui, quando eu olho para vocês. Quando você sabe que Deus está te vendo, tudo muda. Muda em tudo, não apenas em relação ao temor, não apenas em relação em você saber que você tem que respeitar, porque esse lugar aqui não é simplesmente um lugar, Juliana, mas aqui tem carnaval, aqui é um clube. Não, mas aqui hoje, terça-feira, é o lugar onde Deus está falando. Entenderam? Mas é tão profunda essa questão de saber que Deus está te vendo, que quando você sabe que Deus está te vendo, você fica mais tranquilo, porque você sabe que Ele está vendo a sua situação. Pode ser que aquelas pessoas estão te ignorando, pode ser que as pessoas não estão nem aí para você, pode ser que a sua família não está nem aí para você, que não tem ideia que está faltando comida na sua casa, que não tem ideia que você não tem dinheiro para pagar suas contas, pode ser que as pessoas não tenham ideia do sofrimento que você está tendo, não tem ideia de como está o seu casamento, mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está vendo. E quando Ele está vendo, sossega, porque tudo pode passar despercebido. Eu não consigo ver em todo o tempo, mas aquele que tem olhos de fogo, Ele nunca dorme. O Senhor está vendo tudo, Ele está vendo as injustiças que você está vivendo, Ele está vendo a dor. Então tranquilize o seu coração. Você tem que sair daqui hoje feliz. Se você sai daqui com uma cara triste, e quando eu olho para você lá fora, eu pergunto, e aí, como é que você está? Você, vivendo. Cara, você esteve no lugar, e você sabe que Deus te viu. Então, faça como a Bruna, que me mandou uma mensagem dizendo, olha, eu não entendi nada, eu não li o seu lábio, eu não sei o que você falou, mas eu saí feliz, porque eu sei que Deus me viu. Aí, você diz assim, tá, mas Deus está em qualquer lugar. Deus poderia ver a Bruna em qualquer lugar. Então por que ela sentiu a necessidade de ir a um lugar para se mostrar, sendo que Deus pode vê-la em qualquer lugar? Pelo mesmo motivo que Adão se escondeu, mesmo sabendo que Deus podia vê-lo em qualquer lugar. A diferença é que uns se mostram, outros se escondem. Quero ler um texto com vocês. Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, isso também em outras versões diz que é a virada do dia, a viração do dia, diz algumas versões. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Aqui, como é que começa esse texto? Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor. Em outras versões diz, a voz do Senhor. Se esconderam. Aí, eu quebro a sua tese de dizer assim, por que a Bruna tem que ir à igreja? Ou por que eu tenho que ir ao encontro de encorajamento, sendo que Deus está em todo lugar? Se Deus me vê em todo lugar, por que a Bruna... Por que Adão se escondeu, sendo que Deus podia vê-lo em qualquer lugar? Ou você acha que ia atrás da árvore e Deus não ia ver? É que às vezes Deus brinca de esconde, igual eu e a Valentina. A Valentina esconde. Filha, cadê você, filha? Onde você está? Eu estou vendo os pezinhos dela ali. Inocente. Mas no caso de Adão não, foi pecado. É que o pecado cegou o cara.
Você acha que você pode se esconder de Deus atrás das árvores? Você acha que você pode se esconder atrás das pessoas? Está se escondendo atrás das pessoas, atrás de um... Oh, se mostra, cara. Se mostra. Querido irmão, irmã, se mostre. Deixa a presença dEle. Deixa Ele te ver. Que a sua vida seja aberta, que Ele te veja e que você não se sinta nu, com vergonha, como Adão se sentiu. Essa foi a primeira pergunta que Deus fez na Bíblia para o homem. Onde está você? Deus sabia onde estava Adão. Então a pergunta não é para você. Não é para ele saber onde você está, porque ele sabe onde você está. Ele sabe onde você está parado. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe qual é o momento da sua vida. Então por que ele pergunta onde você está? É para que você saiba onde você está. Onde você está? Em que lugar você está e que não deveria estar? Sinta a presença dele. Se exponha. Se mostre a ele. Se apresente a ele. Diga: estou aqui. Eu não estou entendendo. Ninguém entende por que eu estou aqui. Eu não consigo ouvir. Eu não consigo nem falar. Mas eu estou aqui. Vai para o lugar secreto com ele. Vai para o lugar onde você se encontra com ele. Ele tem saudade de você lá. Fecha a porta do seu quarto. Se derrama na presença dele. Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não fica sozinho com ele, sem o teu WhatsApp, sem o teu Facebook, sem as suas preocupações? Há quanto tempo você não para ouvi-lo? E mesmo se ele não falar nada, sinta a presença dele. Porque quando você sair dessa presença, quando você deixar o seu quarto, você já vai estar diferente de como você entrou. O que nós precisamos é voltar para o lugar de encontro. O problema de Adão é que Adão saiu do lugar secreto, do lugar de encontro, onde Deus encontrava com ele. Precisamos voltar. Juliano, mas eu não estou vendo. Esses dias eu recebi uma mensagem, a mulher disse assim para mim: Juliano, não estou vendo mais a luz. Eu disse para ela sem pensar: mas a luz nunca deixou de te ver. Mesmo que você não esteja vendo Deus, entenda uma coisa: Ele está te vendo. E o simples fato dele te ver já é esperança para a sua vida. Juliano, mas nada mudou. Fica no lugar certo. Juliano, mas a minha situação não dá mais, ele está fazendo por um monte de gente, não está fazendo a minha. Fica no lugar certo. Juliano, mas até quando? Fica no lugar certo. Para de falar. Deixa a presença dele mover você. Deixa a presença dele mexer você. Juliano, eu não entendo. Você não precisa entender. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a Bruna tem uma grande fé. Porque mesmo não ouvindo, ela mostrou a fé de que sabia que Deus estava vendo ela. Deus abençoe vocês. Se coloque de pé. Fecha seus olhos agora por um instante. Entenda que Ele está aqui. Entenda que os olhos dele nunca deixaram de te ver. Você não precisa se justificar. Ele conhece você.
Deixa Ele olhar para você agora. Se mostra para Ele. Se eu estou aqui, me perdoe porque muitas vezes eu estive aqui, mas não ouvi. Me perdoe porque muitas vezes os meus ouvidos estavam tapados. Me perdoe porque muitas vezes o meu coração estava fechado. Deus está te vendo. Deus, obrigado pela sua misericórdia. Porque se não fosse pela tua graça, o que seria de nós? Essa mensagem não é uma mensagem dura, é uma mensagem de amor. Nós que muitas vezes não demonstramos amor, porque muitas vezes vamos para o lugar certo e não percebemos que estamos no lugar certo. E o pior, achamos que estamos no lugar certo e não percebemos que o lugar é errado, porque o Senhor nunca esteve lá. Nos leve para o lugar onde o Senhor está, Senhor, com as pessoas que entendem isso. Nós não queremos, Pai, viver mais longe da Tua presença, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não consiga compreender algumas coisas, mesmo que as pessoas zombem da nossa fé, que nos chamem de tolo, de bobo, a gente sabe que o Senhor está vendo. A gente não tem a necessidade de ouvir. A gente não precisa ouvir que o Senhor nos ama, porque o Senhor amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. O Senhor já deu todas as provas, nós não precisamos de provas, dizendo, Deus disse que me ama, porque se o Senhor não disser, eu não vou mais, eu não vou ficar mais na Tua presença, eu não vou fazer mais isso, Deus. E na verdade, a maior de todas as demonstrações foi quando o Senhor entregou o seu Filho. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes questionar, por muitas vezes não parar para perceber a Sua presença, para saber que o Senhor está nos vendo, e que o Senhor é um Deus fiel, e que no momento certo o Senhor se levantará e agirá em nosso favor. Quantas pessoas já estiveram no lugar certo, mas deixaram o lugar certo? Quantas pessoas se comportaram como Adão e se comportam como Adão até hoje? Deixam o lugar de encontro, se sentem envergonhados e acham que podem se esconder de Ti. Quantas vezes eu mesmo tentei me esconder de Ti? Quantas vezes eu mesmo tentei fugir daquilo que o Senhor tinha me chamado para fazer? Obrigado por nunca desistir de mim. Obrigado por nunca desistir dessas pessoas que estão aqui nessa noite, que estão assistindo a essa mensagem agora. O Senhor é um Deus que não desiste dos seus filhos, porque o Senhor ama. E o amor não é para ser entendido, é para ser sentido. Porque o mundo que a gente tanto odeia, o Senhor amou, ao ponto de entregar o seu Filho em favor desse mundo. Que a sua presença seja real na nossa vida. Que tenhamos temor, respeito, reverência, em saber que nós não estamos brincando diante da Tua presença. É sério. E que a Sua presença pode mudar tudo. Nós queremos voltar para o lugar secreto. Nós queremos nos encontrar novamente contigo. Porque são nesses encontros que o nosso coração é transformado. São nesses encontros que o nosso caráter é santificado. São nesses encontros que o Senhor nos transforma em pessoas melhores.
pessoas parecidas contigo, menos egoístas, que o Senhor nos ensina a amar, mesmo aqueles que não merecem ser amados, porque ninguém ama por merecimento. Se fosse amar por merecimento, nós não merecíamos ser amados. O Senhor decidiu nos amar, e nós também temos que decidir amar. Amar aqueles que não entendem, amar aqueles que nos apedrejam, amar. Como está faltando amor. Nos modifique, Senhor, que a sua presença nos faça entender, ou pelo menos sentir como a Bruna sentiu, e que saiamos felizes desse lugar certo hoje, com a certeza de que o Senhor esteve aqui, que o Senhor vai continuar conosco, mas o Senhor nos viu aqui, o Senhor viu o nosso interesse, o Senhor viu a nossa busca. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Se você sabe que Ele está aqui, aplauda Ele. Diga palavras para Ele, diga para Ele o quanto Ele é importante para você. Diga para Ele, diga, cultue Ele. Diga: Senhor Santo, Santo, obrigado, Jesus, obrigado pela minha vida. Obrigado, seja adorado. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus. Deus, acima de todas as coisas. Nós te amamos. Obrigado, Jesus, obrigado. Amém.